Muito bem. Vamos lá então ao estudo da nossa revista espírita. Nós estamos no mês de agosto de 1860, já chegando também no finalzinho desse mês. Nós vamos aqui para alguns textos. Primeiro Kardec traz para nós aqui, né, um artigo, O Suicida, da rua Quincampoix. Depois nós vamos para as sessões de variedades, estudarmos aqui O Prisioneiro de Limoges, e depois Pergunta de um Espírito de Seft ao Sr. Oscar Comentan. Então, nós iniciamos aqui com esse primeiro artigo. O Suicida da rua Quincampoix, ele na verdade também, né, o mesmo artigo que Kardec publicou lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo número 5, Os Suicidas, e lá ele se apresenta com o título de O Pai e o Conscrito. Kardec faz uma introdução a esse artigo da Revista Espírita, e lá, no Céu e Inferno, ele traz outra introdução. Então nós vamos ler as duas, naturalmente, para fazer aqui com que o texto fique bem completo para nós. E o diálogo que Kardec teve com esse pai, né, que nós vamos ver aqui, ele é o mesmo texto praticamente do que Kardec tem, né, lá na Revista Espírita também. Então, muito bem, aqui ele começa assim, nós vamos aqui iniciar então pela Revista Espírita. No ano passado, os jornais relataram um exemplo de suicídio consumado em circunstâncias especiais. Foi no começo da Guerra da Itália. Um pai de família, gozando de estima geral por parte dos vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitando de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de o isentar do mesmo, como filho único de mulher viúva. Essa morte foi uma prova para o pai ou para a mãe? Em todo caso, é provável que Deus tenha levado em conta o devotamento desse homem e que o suicídio não tivesse para ele as mesmas consequências que outros motivos acarretariam. Então esse aqui é o primeiro texto de introdução. E Kardec levanta um ponto importante aqui, né, já nessa introdução, falando para nós sobre as motivações do suicídio. Porque, como nós já estudamos, né, foi até um tema que nós conversamos em outra oportunidade, nós temos, por exemplo, causas fatos, né, que remontam ao suicídio, ao aborto, à eutanásia, ao assassinato. Enfim, nós vamos encontrar então vários tipos de eventos que levam à desencarnação de alguém, ou eventos que não levam à desencarnação, mas que tiveram motivações diferentes. Do nosso ponto de vista simplista, superficial, nós entendemos que todo suicídio vai levar a pessoa para as mesmas consequências. Todo aborto vai levar as pessoas para as mesmas consequências e que todo assassinato vai levar as pessoas para as mesmas consequências. Mas aqui Kardec levanta um ponto importante nesse artigo, porque há aquele que comete o suicídio por desilusão da vida, há aquele que comete suicídio por desespero, há aquele que comete suicídio em nome de um suposto amor, como o próprio Shakespeare trouxe para nós em Romeu e Julieta, e isso também situações que nós vamos encontrar aqui na nossa atualidade, e há aqueles que cometem suicídio pelo menos dentro do seu entendimento, em nome de uma causa maior. Como foi o caso que nós vimos aqui, um pai, para que o filho não fosse para uma guerra, optou em cometer o suicídio. Assim ele se tornaria o arrimo de família e não seria então chamado. Já que a regra daquelas convocações se uma família tem um único filho, e esse filho é aquele que ajuda a sustentar a família, então ele não pode ser convocado. O pai então optou pelo suicídio. E aí então nós vamos ver nessa conversa que Kardec vai ter com esse pai,
para saber exatamente de que forma que ele se encontra no plano espiritual a partir dessa escolha que ele fez. Como nós já vimos também no caso de aborto, né, só para completar o nosso raciocínio, há aqueles, por exemplo, né, aquelas mulheres que cometem aborto pelas mais variadas situações. Pelo desprezo da vida, por exemplo, que está sendo gerado dentro dela. Aquela que é tomada pelo desespero de não saber como lidar com a vida por causa de uma gravidez indesejada. Há aquela que sofre uma pressão da família e muitas vezes não tem maturidade e ainda assim opta pelo aborto. O assassinato, aquele que comete o assassinato porque despreza a vida do outro. Aquele que comete um crime de assassinato, né, de um modo geral, em legítima defesa, em defesa de outra pessoa, dentro de uma guerra. Então nós vamos encontrar situações variadas que, do nosso ponto de vista, pode ser muito simples, mas quando nós olhamos pela perspectiva espiritual, aí então nós vamos ver que cada espírito, dentro da sua motivação, vai ter ali um determinado peso das consequências das escolhas que acabou fazendo. Agora aqui, a mesma introdução, então, Kardec também traz a introdução, só que agora no livro Céu e Inferno ele traz o seguinte relato para nós. No início da Guerra da Itália, em 1859, o negociante de Paris, pai de família, desfrutando da estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que havia sido sorteado para o serviço militar. Achando-se por sua posição na impossibilidade de dispensá-lo daquele serviço, teve a ideia de se suicidar a fim de assim isentá-lo como filho único de viúva. Um ano após sua morte, foi evocado na Sociedade de Paris, a pedido de uma pessoa que o conhecera e desejava saber a sua sorte no mundo dos espíritos. Então aqui as duas introduções. Então nós vamos aqui ler a entrevista que Kardec fez então com esse pai. Primeiro ele se dirige, bom dia, abraço. Primeiro ele se dirige a São Luís, né, perguntando aqui sobre a possibilidade de evocar esse espírito. Né? Então Kardec muitas vezes ele se mostrava bastante prudente, não simplesmente fazendo a evocação, mas para alguns espíritos que se encontravam em determinadas situações, como era o caso, por exemplo, de um suicídio, de uma execução, né, que nós tivemos, né, lembrando que a França ela impunha a pena capital, né, da execução para determinados tipos de crimes, e a guilhotina era utilizada naquela época. Então Kardec, percebendo ali as condições complicadas em que o espírito poderia se encontrar, ele então sempre consultava São Luís da possibilidade de fazer essa evocação. Então, dirigindo-se a São Luís, poderias dizer-nos se é possível evocar o espírito de quem acabamos de nos referir? Sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Feita a evocação, mais uma vez aqui então Kardec coloca apenas evocação, e a gente vai lembrar sempre, né, que ele procurava, né, falar do nome do espírito, pedir ali que os mentores ajudassem na manifestação desse espírito, que Jesus permitisse a presença desse espírito. Né? Então, ele sempre procurava ali, né, naquela introdução, fazer com que o espírito chegasse de uma forma equilibrada, segura, amparado dentro das condições dele, para que aquela evocação fosse bastante instrutiva para todos. Oh, obrigado. Sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. Kardec já coloca uma observação aqui nesse caso. O espírito escreve com dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para. E procurando então escrever, apenas consegue fazer traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. Novamente ali em cima ele colocou, né? Oh, obrigado. Sofro, mas é justo. Então, de repente, aqui ele queria colocar, mas Deus é justo. E ele não conseguiu escrever essa palavra. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixastes de escrever. Sou indigno de escrevê-la.
Então já mostra aqui que muitas vezes os espíritos, então, vamos dizer assim, os espíritos que de alguma forma temem a Deus, né, aquele chamado tementes a Deus, quando eles então cometem um ato que eles acreditam que tem desagradado a Deus, eles se sentem constrangidos em falar o nome de Deus ou em falar o nome de Jesus. Mas isso não é uma regra, porque nós vamos encontrar muitas vezes espíritos que são pseudo-sábios, espíritos hipócritas, até mesmo obsessores, que não têm nenhum tipo de pudor em falar em nome de Deus para que aquelas pessoas que estão ali recebendo a comunicação sejam então enganados, levados por essa ideia. Então nós percebemos que o constrangimento atinge aqueles que de alguma forma se apresentam com sinceridade e quando se colocam diante da ideia da presença de Deus, eles então se retraem. Os hipócritas não. Avançando. Dissestes que sofreis. Compreendeis que fizestes muito mal em vos suicidar. Entretanto, o motivo que vos levou a este ato não provocou qualquer indulgência? Então foi o que Kardec colocou. Ele começou a levar em consideração a motivação do espírito para cometer o suicídio. Não foi simplesmente um desprezo pela vida, mas foi o temor pela vida do filho. Por isso Kardec pergunta se isso não trouxe para ele nenhum tipo de indulgência, algo que pudesse atenuar o ato do suicídio. O suicídio será sempre o suicídio, mas temos atenuantes e agravantes que vão então ali serem considerados diante do ato que ele praticou. Então Kardec perguntou se ele não teve ali nenhum tipo de alívio, de atenuante desse ato. A punição será menos longa, mas nem por isso a deixa de ser má. Então, inicialmente, ele pensa aqui que o sofrimento que ele vive vem como punição, como um castigo. E aí, então, a doutrina já nos traz esse esclarecimento, que, na verdade, não existe castigo, não existe punição, existe apenas consequência. E para ele, então, nesse caso, as consequências vão afetá-lo pelo fato de ser um ato que viola as leis divinas, né, ou viola a própria confiança dele em Deus, já que mesmo que o filho fosse para uma guerra, né, bom dia Didima, bom dia Elcio, já que o filho fosse para uma guerra, que ele tivesse fé, que ele entregasse, né, como se diz dentro das famílias que trazem essa fé, que eles então que entreguem os filhos ou entreguem o filho nas mãos de Deus. E não foi o caso. Ele, então, sem essa confiança, cometeu esse ato. Então, o suicídio para ele trouxe consequências. Mas, como ele coloca para nós aqui, será menos longa. Podereis descrever-nos essa punição, dando o máximo de detalhes para a nossa instrução? Sofro duplamente, na alma e no corpo. E sofro neste último conquanto o não possuía, como sofre o operado a falta de um membro amputado. Então ele sofre duplamente, na alma e no corpo. Mas ele coloca que neste último ele sofre, mesmo sem ter o corpo, como se fosse aqui o caso que ele coloca para nós, aquele chamado membro fantasma, em que ele teve ali a amputação desse membro, e ainda assim ele sente as dores. Ou seja, como nós estudamos, conversando lá, né, vendo o livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, ela falava exatamente sobre a repercussão do corpo que foi destruído sobre o espírito pelo fato de ainda haver aquele vínculo fluídico entre ambos, né, entre o perispírito e o corpo físico. Então ele acaba sofrendo as consequências. E aí então ele vai, de acordo com o ato que foi praticado, a forma como ele cometeu o suicídio, aqui ele não tem essa descrição para nós, mas geralmente, né, dentro das estatísticas, nós temos que os homens tendem a praticar atos que são mais violentos no suicídio. Então, nesse caso, ele pode ter usado uma arma, ele pode ter se jogado em algum lugar, alguma coisa assim, né? E para isso, então, o corpo físico dele vai sentir, né, o trauma daquele ato. Já no caso, por exemplo, né, de
de um envenenamento, alguma coisa assim, aí então vem aquela dor nos órgãos que foram comprometidos com a ingestão daquele líquido, por exemplo. Mas vamos lá. Vossa ação teve por único motivo salvar o filho, ou ocorreram para ela outras razões. Fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, minha pena será abreviada. Podereis precisar a duração dos vossos padecimentos? Não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Então, na verdade, aqui não tem detalhes, né? Olha, você vai ficar durante tanto tempo, né? Na verdade, isso vai depender muito do esclarecimento do espírito e também do apoio que ele vai receber. Porque já que o ato foi praticado por esse amor mal dirigido, por esse amor mal inspirado, percebe-se ali, na verdade, a falta de compreensão, a falta de entendimento, considerando, na verdade, a sua ignorância diante de toda essa lei que rege nossas vidas. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus, e, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Então aqui a gente percebe exatamente o constrangimento do espírito, o arrependimento que ele sente desse ato, pelo fato de ele ser uma pessoa que tem ali o seu grau de fé. Mas, tomado pelo desespero, tomado pela angústia, ele acaba então praticando esse ato e agora se constrange, como nós conversamos. Pois então fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado. Aí Kardec então procura aqui induzi-lo, né, a se reconectar com Deus, para que isso seja para ele um alívio, para que ele possa se reequilibrar, na verdade quase fazendo um atendimento com ele aqui, para que ele seja bem assistido, né? E ele então, o espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos e regulares e trêmulos. Deus é muito bom. Exato, né? Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondestes à nossa evocação. E vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Sim, obrigado. Depois então Kardec direciona novamente questões a São Luís, sempre presente na sociedade. Isso é importante a gente lembrar, né, um espírito da envergadura do quilate de São Luís, que era ali um espírito que demonstrava a sua elevação espiritual, o seu conhecimento, né, e depois se tornando como diretor espiritual da sociedade parisiense, a presença dele era constante. E aí então nós vemos, né, o comprometimento dos espíritos com o trabalho que era realizado na sociedade na fundamentação da doutrina espírita, que naquele momento estava ali se desenvolvendo, estava nascendo. Então por isso aquele espírito estava constantemente junto à equipe terrena, né, a equipe dos encarnados, para o desenvolvimento desse trabalho, para que essas bases fossem sólidas e não trouxesse nenhum tipo de equívoco que comprometesse a sua implantação aqui no nosso mundo físico. Então nós vemos assim que era aquele espírito que se dedicava a esse trabalho, não era um assistente, não eram ali assessores, era o próprio dirigente que se fazia presente na instituição, pela gravidade do trabalho que se desenvolvia e pela necessidade daquela vigilância constante para que tudo acontecesse da melhor forma, para que a doutrina espírita viesse da forma mais completa possível naquele início em que ela se apresentava. Então São Luís trouxe para nós: poderíeis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Esse espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus. Falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante um motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações,
não pune senão de acordo com as suas obras. Kardec traz uma observação aqui interessante. Por sua ação, este homem talvez tenha impedido a realização do destino do filho. Primeiramente, não é certo que fosse morto na guerra, e talvez essa carreira lhe fornecesse oportunidade de fazer algo que teria sido útil ao seu progresso. Sem dúvida, essa consideração não será estranha à severidade do castigo que lhe é infligido. Sua intenção certamente era boa, e isso lhe foi levado em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede que o mal seja sempre mal. Sem isso, a favor da intenção poderiam desculpar-nos todos os malefícios, até mesmo matar, sob o pretexto de uma boa intenção. Acredita-se, por exemplo, que seja permitido matar um homem que sofre sem esperança de cura, pelo motivo de querer abreviar os seus sofrimentos? Aqui no caso ele traz para nós a ideia da eutanásia. Não, porque assim agindo, abreviamos a prova que deve sofrer e lhe fazemos mais mal do que bem. Uma mãe que mata o filho, na crença de que o envia diretamente ao céu, será menos culpada porque o fez com boa intenção? Com base nesse sistema, justificaríamos todos os crimes que o fanatismo cego cometeu nas guerras de religião. Então aqui traz para nós, nesse texto, reflexões importantes, reflexões profundas. E mais uma vez também, aquele comentário que eu trouxe para vocês a respeito dos atenuantes e agravantes de acordo com as motivações que cada pessoa tem para cometer determinado ato. E para nós acaba sendo algo bastante interessante, porque quando nós vemos o ato em si, nós não temos condições de saber exatamente o que a pessoa sentiu. No caso de um suicídio, nós vemos apenas o ato. Eventualmente nós temos uma carta, eventualmente nós temos um histórico, uma tendência que a pessoa apresenta. Mas no fundo, muitas vezes nem a própria pessoa consegue analisar as suas motivações. Ela simplesmente toma uma atitude e essa atitude traz essas consequências. Mas aí no mundo espiritual é que será feito o verdadeiro balanço. Então nós simplesmente não compreendemos as coisas que acontecem. Para nós acaba sendo um mistério, primeiro porque nós não conseguimos sondar a intimidade de cada indivíduo. Quando nós estudamos sobre o suicídio, e nós tivemos oportunidade de fazer alguns estudos, ouvindo especialistas, profissionais que atuam nessa área de suicídio, inclusive o Espiritismo.net vai desenvolver agora no mês de setembro, nós vamos aderir à campanha do Setembro Amarelo, trazendo especialistas para falar sobre esses assuntos, para falar sobre a valorização da vida, a prevenção ao suicídio, E uma das perguntas que nós ouvimos muito dos especialistas, e não apenas dos especialistas, mas também de familiares, de pessoas próximas de quem cometeu o suicídio, é por que ele fez isso? E aí então vem a resposta, porque nós falamos de profissionais que não necessariamente sejam espíritas, mas simplesmente são psicólogos, psiquiatras, que analisando aquele quadro, eles então vão perguntar por que ele fez isso. Nós nunca vamos obter a resposta. E aí então a doutrina espírita explica para nós, sim, as respostas virão. Então, da nossa perspectiva, nós não sabemos por que as pessoas fizeram aquilo. Nós temos ali eventuais sinais que mostram, olha, uma pessoa que acabou caindo na miséria de uma frustração profissional, uma outra pessoa que sofreu uma frustração amorosa, alguém que passava ali por uma doença, no caso de uma depressão profunda, por exemplo, mas muitas vezes essas mesmas motivações, elas acabam sendo apenas ali uma capa, uma máscara do real motivo. Porque aí então no plano espiritual, quando ela vai fazer aquela viagem interior e ela passa por aquele processo de reconstrução, é que ela vai conseguir entender que exatamente que aquela relação que foi terminada, aquele trabalho que foi perdido, aquela doença tem causas muito mais profundas. Aquilo pode ter desencadeado, mas vai perceber que dentro de cada indivíduo tem ali um histórico
tem ali uma trajetória que o espírito viveu, que foi minando as suas forças para que naquele momento mais crítico ele então optasse por tudo isso. E isso nós não saberemos sem dúvida nenhuma. Nenhum indivíduo pode dizer, não, ele cometeu suicídio, mas não foi tão grave ou foi muito grave. Simplesmente não sabemos. Mas cada espírito tem a sua história e depois ele vai ter que fazer todo aquele caminho de novo para poder fazer uma autoanálise, buscar o autoconhecimento e trabalhar a sua autorreconstrução. O Elcio lembrou aqui embaixo, né, uma chama de luz ainda nos é por demais importante, né? Nesse caso a luz da esperança. Né? Então, vimos aqui o que São Luís trouxe para nós, né? E até mesmo, né, no caso da eutanásia, como foi colocado aqui para nós, a lógica que Kardec apresenta é uma lógica muito clara. Né? O espírito vivendo aquela situação difícil em que ele vai ali, tanto no caso, né, de doenças terminais, ou no caso de pessoas que se encontram em estado comatoso, né, coisa que era muito diferente da época de Kardec. Hoje nós temos a medicina, né, com toda a sua tecnologia, com toda a sua ciência desenvolvida, é possível hoje a manutenção da vida, ou o prolongamento da vida até determinado limite, muito além daquilo que acontecia na época de Kardec. Um coma, por exemplo, na época de Kardec era morte na certa. Hoje não, hoje nós temos toda a manutenção, todos os aparelhos, medicamentos, técnicas, que ajudam ali na sustentação da vida, dentro daquilo que é possível naturalmente, né? Mas nós vemos que no caso aqui da eutanásia, embora nós entendamos que ali aquele indivíduo que passa por aquela doença, ou que se encontra naquele estado, naquele corpo tem um espírito vinculado. E aquele espírito está ali vivenciando as suas experiências. Mas para nós se torna algo muito difícil, muitas vezes até insustentável, do ponto de vista emocional, do ponto de vista material, do ponto de vista científico. Aquele corpo não volta mais, então não adianta manter. É o primeiro argumento. Segundo, eu não suporto ver aquele meu ente querido nessas condições. Eu prefiro que termine logo. Segundo. E terceiro, é muito caro a manutenção. Nós não temos mais condições de fazer isso. Então é melhor acabar logo com esse problema. Então a gente vai procurando aqui as nossas ações práticas dentro do nosso entendimento, sem levar em conta aquilo que acontece com o espírito. Mas mesmo assim é muito difícil nós emitirmos qualquer tipo de opinião ou fazermos julgamento. Porque somente estando na vivência daquela pessoa nós entenderemos o que significa isso. Cada um sabe ali o seu limiar de dor, cada um sabe ali quais são as suas possibilidades, as suas forças. E somente depois, então, virão ali as consequências, né, que o espírito vai entender exatamente aquilo que ele vivenciou, as escolhas que ele fez e de que forma que ele vai ter que trabalhar tudo isso, né, no caso de uma consequência negativa. O Elcio colocou aqui, né, em muitas oportunidades esse tipo de pensamento me rondou, mas a força de vontade e a fé me trazem ao real, né, a questão do suicídio. Pois é, a gente sempre tem cada um tem ali o seu limiar. Então a gente tem sempre que fortalecer-nos cada vez mais, isso que é o mais importante. Obsessão, né? Pois é, então, a questão da obsessão também é outro elemento que muitas vezes não se leva em consideração. Muito bem, muito bem. Bom, próxima sessão, variedades. Kardec, no mês de julho, no boletim do dia 30 de julho de 1860, ele menciona uma carta que traz informações sobre esse prisioneiro de Limoges. Então, diz aqui a introdução para nós, né? Aqui agora, entrando nesse assunto, né? Falando agora sobre a fenomenologia espírita, ou seja, os fenômenos, né? Que vão então despertando a atenção, principalmente daqueles que são incrédulos. O prisioneiro de Limoges. O fato seguinte foi comunicado à sociedade pelo Sr. Achille, um dos seus membros, conforme carta de um de seus amigos de Limoges,
datada de 18 de julho. Então, o senhor Achille R. acabou então trazendo essa carta de um amigo dessa cidade de Limoges, ou região de Limoges, não sei. Diz o seguinte: nesse momento nossa cidade se ocupa de um fato interessante para os espíritas, e que me apresso a fazer passar ao Sr. Kardec por vosso intermédio. Eu mesmo colhi as informações mais detalhadas junto às testemunhas em questão, isto é, na prisão em que se acha, no momento, o herói da aventura. Um soldado da primeira linha, chamado Malé, foi condenado a 1 mês de prisão por ter desviado a quantia de 3 francos, que pertencia a um de seus camaradas. Sua pena expiará em 7 dias. O jovem militar perdeu um irmão de 19 anos, doméstico há cerca de 8 anos, e desde 7 anos ele vê, ao menos de 4 em 4 dias, depois da meia-noite, uma grande chama em meio à qual se destaca um cordeirinho. Essa visão o apavora, mas não ousa falar disso. Quando estava só na prisão, ficou ainda mais apavorado, suplicando ao carcereiro que lhe desse companheiros. Assim foram para junto dele 4 soldados do 2º Regimento de caçadores montados. A 1h da madrugada, tendo-se levantado Malé, as 4 testemunhas também viram a chama e o cordeiro em suas costas. Como disse, a aparição se repete muitas vezes. O pobre rapaz fica tão aflito e tão desolado que chora, e não mais se alimenta. O cirurgião-mor do regimento quis assegurar-se do fato por si mesmo, mas não ficou bastante tempo, pois a visão só ocorreu 1h30 após a sua saída. Um abade de Saint-Michel, o Sr. F., foi mais feliz, ao que parece, porquanto tomou notas. Visitá-lo-ei para lhe perguntar o que pensa a respeito. Mas não é tudo. Disse-me o carcereiro ter visto várias vezes a porta da prisão aberta pela manhã, embora a tivesse aferrolhado cuidadosamente na véspera. Aconselharam a Malé que interrogasse o cordeiro, o que fez na noite passada, e lhe foram respondidas essas palavras que recolhi textualmente de sua boca. Manda rezar um de profundes e missas. Sou teu irmão, não voltarei mais. Tal é a descrição exata dos fatos. Eu os entrego ao Sr. Kardec para que faça o uso que julgar conveniente. Então aqui as palavras do irmão, pedindo para rezar aqui fazer uma prece de profundis. Eu cheguei a pesquisar, mas eu não encontrei nada sobre essa prática, né? E depois também missas. Era o irmão dele, então, aquele que tinha desencarnado há 8 anos e que não voltaria mais. Então ali, a princípio, um fenômeno que era para chamar a atenção do irmão, para que o pensamento da família, né, se voltasse em benefício dele. Então esse fato aqui que Kardec simplesmente recebeu a carta, mas acabou não trazendo nenhum tipo de comentário, né? Então esse foi o relato da carta que Kardec recebeu daquela pessoa de Limoges. Próximo item. Perguntas de um espírita de Sétif, lá na Argélia, que nós já vimos também, ao senhor Oscar Comentan, ou Oscar Comentan. A carta seguinte nos foi enviada por um de nossos assinantes de Sétif, na Argélia, onde há numerosos adeptos que recebem comunicações notáveis, com as quais já entretemos nossos leitores. Nós lembramos que nós já vimos também uma médium que era de Sétif, né? Diz o seguinte a carta: Senhor, o Senhor do Mar já vos falou de um fenômeno extraordinário que se passou há algum tempo com meu filho de 16 anos, portador de singular mediunidade. Aqui é algo interessante da gente lembrar que várias vezes Kardec relata adolescentes médiums
com mediunidades ostensivas de comunicação, de sonambulismo espontâneo, de cura, né? Então médiuns assim de várias qualidades e de grande potência, inclusive médiuns de efeitos físicos, adolescentes, 14, 15, 16 anos, incluindo, né, as próprias jovens, né, da família, deixa eu lembrar o nome da família. Bom, das médiuns, né, que ajudavam Kardec lá na psicografia das mensagens que vinham compor depois o Livro dos Espíritos, né? Vamos lá. Cada vez que se faz uma evocação, ele adormece sem ser magnetizado, e em tal estado responde a todas as perguntas que, por seu intermédio, são dirigidas ao espírito. Ao despertar, não guarda nenhuma lembrança. Chega até mesmo a responder em latim, inglês e alemão, línguas das quais não tem nenhum conhecimento. É um fato que muitas pessoas puderam constatar, e o afirmo sobre o que tenho de mais sagrado, mesmo ao Sr. Oscar comentando. Tenho em mão um folhetim deste último, de 27 de outubro de 59, em que está escrito: mas em que acreditais? Talvez me pergunte o Sr. Kardec. E Kardec depois responde, né? Eu, Senhor, não lhe perguntarei se crê em alguma coisa. Primeiro porque isso pouco importa. E depois porque há homens que em nada acreditam. O Sr. Oscar Comentan apoia-se na autoridade de Voltaire, que não acreditava naquilo que a sua razão não podia compreender. Está errado, porque, não obstante o imenso saber que Deus havia dado a Voltaire, há milhares de coisas hoje conhecidas e que sua razão jamais suspeitou. Ora, ao negar um fato cuja realidade não se deseja constatar, pergunta em consciência de que lado está o absurdo. O Hermes lembrou ali da Ruth Jafé e também de Plano Maison, né? Então são pessoas daquela relação que acabaram ali relatando, né, ou apresentando jovens adolescentes nesse trabalho mediúnico junto a ele. Dirijo-me diretamente ao Sr. Oscar Comentan. Amélie Gabriela é a esposa dele, né? Mas era a família Baudin que eu estava tentando lembrar aqui. Né? A família Baudin, que eram as filhas do Sr. Baudin, que se comunicavam. Enfim, são ali vários médiuns, né? Várias pessoas da família, do grupo social de Kardec. Mas muito bem, continuando. Kardec diz assim: dirijo-me diretamente ao Sr. Comentan e lhe digo: acreditamos não sejam os espíritos que nos falam. Mas então dai-nos uma explicação lógica do fato que citei. Se o negais, a priori eu vos chamo ao tribunal da razão que invocais. Se me surpreendeis em flagrante delito de mentira, concordo em pedir desculpas ou em passar por louco. Caso contrário, estou pronto a entrar em luta convosco no terreno dos fatos. Mas antes de entabular a discussão, perguntava-vos-ei. Então vamos aqui organizar o assunto. Foi notado então que aquele adolescente de 16 anos psicografava ou se comunicava com espíritos num estado de transe. O pai não acreditava. O senhor aqui comentando, tentando ali encontrar uma resposta que justificasse aquele fenômeno. E aí então Kardec ele começa a entrar nesse debate não, nessa linha de discussão para fazer com que a pessoa que alega não ser ali um evento, um fenômeno mediúnico, para que ele encontre uma resposta lógica que possa explicar aquilo que aconteceu. E para isso então Kardec vai trazer aqui alguns argumentos antes de iniciar essa discussão. Primeiro ele coloca: se acreditais no sonambulismo natural, primeiro, né? Se acreditais no sonambulismo natural e se vistes indivíduos nesse estado,
Vistes sonâmbulos no momento em que escreviam? Vistes sonâmbulos respondendo a perguntas mentais? Vistes sonâmbulos respondendo em línguas em que lhes são desconhecidas? Preciso de um sim. Na verdade, essa pergunta é feita para Kardec, né? Preciso de um sim ou um não, puro e simples, a todas essas perguntas. Se for agora aqui, então, Kardec, se ele estabelecesse uma polêmica, é pensar-se vencido. Então aqui desta o papel de fantoches. Como podem admitir espíritos fora dele? Não acredito. Falar-lhes dos espíritos e de suas manifestações é, pois, começar por onde se deveria terminar. Não admitindo a causa primeira, não podem admitir as consequências. Aqui Kardec ele traz essa linha de raciocínio e ele vai apresentá-la exatamente lá no início do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nos primeiros capítulos. Porque ele diz assim, se você quer conversar com alguém sobre fenômenos mediúnicos, primeiro você pergunta se a pessoa acredita que ela é um espírito. Se ela disser que não é um espírito, não adianta você querer dizer para ela que existem espíritos e, mais do que isso, que os espíritos são capazes de produzir fenômenos. Por isso ele coloca, quando não acreditam tê-los em si mesmos. Falar-lhes de espíritos e de suas manifestações é começar por onde deveria terminar. Porque o começo seria, você se acredita como espírito? Se você acredita, então você acredita que o espírito continua vivo depois da morte do corpo físico. Sim, então é possível que os espíritos se comuniquem. Então, para dizer para alguém, olha, eu vi um espírito, e a pessoa vai dizer, mas eu não acredito em espírito. Mas você tem que acreditar porque eu vi. Ou seja, é inútil se a pessoa não se entende como espírito. Por isso, então, Kardec é bastante prudente quando ele traz essas orientações para que todos nós, quando começarmos então a estudar sobre mediunidade, primeiro entendamos que não adianta debater com alguém que não se vê como espírito, que é inútil isso. E isso, na verdade, seria muito mais uma contribuição negativa ao espiritismo do que uma contribuição positiva. Porque você insistir que alguém tem que acreditar naquilo que ela não acredita, você vai cada vez mais afundando a sua própria crença no espiritismo diante de uns argumentos que não tem ali nenhum tipo de razão, nenhum tipo de lógica para aquele que é o interlocutor. E depois, é verdade, mas é precisamente esse raciocínio que lhes falta. Aliás, sabe-se muito bem, o pior cego é aquele que não quer ver. Deixemo-lo, pois, em paz, porquanto suas negações não mais impedirão que a verdade se espalhe, como não impediram a água de correr. Né? Então aqui, quando Kardec fala de estimular a razão, ele coloca exatamente isso. Os fatos estão ali para serem sobre isso. Década de 1990, né, o nosso saudoso Padre Quevedo, né, o grande opositor do espiritismo, ou dos fenômenos espíritas, na verdade, né? Não do espiritismo, mas dos fenômenos mediúnicos, digamos assim. Então ele procurava sempre justificar na parapsicologia, ou seja, apenas fatos anímicos, aquilo que era relativo às manifestações dos espíritos. Então ele dizia, por exemplo, que o Chico Xavier psicografava cartas porque, se não fosse uma farsa, quando as pessoas passavam informações antecipadas para que ele próprio pudesse elaborar alguma carta, ele poderia então assimilar, a partir da telepatia, os pensamentos intensos que eram emitidos pelas pessoas que estavam ali naquela assembleia. Mas jamais ter ali a ideia dos espíritos. Mas é então por isso que nós vimos que nos livros que Kardec começava a publicar, né, ou nos livros que foram publicados, com cartas que Kardec recebia do plano espiritual, nós víamos um cuidado muito grande na forma como eles eram apresentados. Então eram 3 partes, que nós chegaremos inclusive a estudar sobre isso. Né? Nós traremos alguns livros de Kardec sobre esse ponto, para estudarmos algumas das psicografias, não para estudarmos o relato em si, mas para entendermos de que forma que elas chegavam e de que modo que elas eram analisadas. Né?
Então, por exemplo, chegava uma comunicação de um desencarnado. Com a autorização da família, essas cartas eram publicadas. Mas o cuidado com essas publicações era exatamente isso, 3 partes. Primeiro, uma explicação de como aquela pessoa desencarnou, quem era ela, quando ela nasceu, onde ela desencarnou, como ela desencarnou. Depois vem a carta em si, e depois a terceira parte, quando eles colocavam então observações a respeito de detalhes que estavam na carta. Se por acaso citavam alguma data, citavam algum local, citavam algum nome, e lá embaixo então eles colocaram meio que um glossário para poder explicar. Por exemplo, Dona Joana, encontrei Dona Joana. Aí eles colocam lá embaixo, Dona Joana era avó desencarnada de fulano. Então eles procuravam sempre trazer esses detalhes. E por que esse cuidado? Seria exatamente para mostrar a autenticidade daquele documento. Porque as pessoas poderiam dizer, olha, mas eu não acredito que essa carta seja de fulano. O Chico Xavier pode ter recebido, por exemplo, informações. As informações que foram passadas, nem mesmo a família conhecia. Como é que o médium nas reuniões mediúnicas, né? A Dídima colocou, né? Quando não houver maturidade, olhos de ver e sensibilidade, não pode-se querer que alguém se convença. Falta-lhe compreensão, aceitação. Há de se ter sempre uma predisposição para que se dê a compreensão. Então tudo começa com a construção de um raciocínio. A pessoa primeiro precisa ter um mínimo de entendimento. Primeiro ela precisa ter vamos dizer assim, uma religião, para simplificar. Muito bem, você tem religião? Tem. Então a gente sabe que todas as religiões são espiritualistas. Porque nós temos 2 linhas de pensamento. A linha materialista e a linha espiritualista. A materialista não vê nada além da matéria. A espiritualista acredita que alguma coisa sobrevive depois da matéria. Se a pessoa se coloca como materialista, não tem o que argumentar. Significa, você acredita que depois da morte o espírito continua? Sim, eu acredito. Ou então, você se acredita como espírito inicialmente, né? Ele vai dizer, sim, eu acredito que eu sou um espírito. Então você acredita que depois da morte do corpo físico, o espírito continua sobrevivendo? Sim, eu acredito. Para onde você acha que vai o espírito? Aí ele vai trazer ali o céu, o inferno, o purgatório, plano espiritual, Shangri-La, para qualquer lugar que ele vá. E aí então é possível começar a construir raciocínio mostrando a possibilidade de comunicação. E aí então nós vamos falar sobre os médiums, nós vamos falar sobre os fluidos, vamos falar sobre o pensamento. E aí sim o fenômeno vai poder ser apresentado. E isso quando não esbarra naturalmente nos dogmas, como é o caso, por exemplo, das religiões que trazem o Antigo Testamento como fundamentação filosófica, em que nós vamos encontrar, por exemplo, lá no Deuteronômio, um dos livros do Pentateuco, do Antigo Testamento, em que diz que Deus proíbe a comunicação com os mortos. Mas Kardec, então, depois ele vai, para quem tiver interesse em conhecer um pouco desse raciocínio, lá no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, Kardec traz exatamente cada capítulo vai falando sobre o céu, sobre o inferno, sobre anjos, sobre demônios, e no último capítulo, se eu não me engano, da primeira parte, ele vai falar sobre a proibição mosaica, a proibição de Moisés da evocação dos espíritos. E aí o argumento dele vai ser exatamente isso. Se você proíbe, é porque é possível. E aí então já não é uma questão de se existe ou se não existe. É se pode ou se não pode, de acordo com a visão dogmática. Então é nessa linha de raciocínio que Kardec então foca nesse artigo que nós estudamos. Hermes colocou a falsa comunicação espírita, charlatão, algumas vezes é que traz a dúvida para algumas pessoas. Por isso que Kardec é sempre muito prudente quando ele fala sobre a análise dos fenômenos mediúnicos, porque primeiro precisa se descartar os sistemas, e ele fala sobre isso também lá no próprio Livro dos Médiuns. Nos primeiros capítulos ele fala sobre como você argumentar sobre a realidade dos fenômenos a partir da existência do espírito, ou da crença da existência dos espíritos. Depois ele fala dos sistemas. A gente lembra que cada sistema é um conjunto de ideias para justificar aquele fenômeno.
E desses sistemas você tem que a telepatia, por exemplo, o Padre Quevedo ele falava que a telepatia era uma forma de você psicografar, de você ter a fonte da informação para você fazer aquela escrita, nem psicografia, mas uma escrita. Isso é um sistema. O outro vai dizer, vai inventar, por exemplo, ali que ele tinha ideias já guardadas. Quando nós estudamos os livros do Chico a respeito da... aliás, foi na última carta, quando Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, que nós estudamos recentemente, ele dizia então que ele não mais viria conversar com Chico ou trazer as mensagens, porque isso tinha despertado a curiosidade de jornalista, de curiosos e tudo mais, que iam até Uberaba muito mais para trazer prejuízo, Uberaba não, para Pedro Leopoldo, muito mais trazendo prejuízos do que benefícios. Então Humberto de Campos disse, vou me afastar e não sei quando eu volto. E aí então esses estudiosos, eu até trouxe para vocês aqui uns pequenos trechos de uma tese de doutorado em que uma pessoa estudando aqui na Unicamp, né, na Universidade de Campinas, falasse sobre literatura, estudar exatamente sobre Humberto de Campos. E então um dos argumentos que eram apresentados por jornalistas que estudavam esse fenômeno que o Chico provocava, diziam que ele estudava o estilo dos poetas e depois então ele criava o seu próprio texto dizendo que era de um poeta, dizendo que era um espírito que escrevia. Esse também é um tipo de sistema. E aí o Chico até falava, né, que olha, só se fosse muito gênio, porque trabalhava, estudava, era ali um jovem semi-analfabeto na época, ou com uma alfabetização muito precária, de 4º ano, e na verdade era um gênio porque ele memorizava centenas, milhares de poesias para poder psicografar. Esse, mais uma vez, é um sistema também. Então Kardec estuda os sistemas, estuda a questão das crenças, estuda sobre charlatanismo. E no charlatanismo nós temos também ali um outro sistema, né? Exemplo de você criar ali roldanas para fazer as mesas baterem, ou uma pessoa ficar escondida num outro cômodo, porque a gente lembra que as paredes eram feitas, né, de madeira, o assoalho também de madeira, então era muito fácil você simular batidas, rangidos e tudo mais. Tudo isso também é um sistema. Manda, Dudu, por favor. Então tudo isso acaba sendo um sistema que Kardec, com muito cuidado, ele procurava exatamente trazer isso. Essa precaução para evitar que uma mal elaborada ou mal organizada trouxesse um argumento contrário à divulgação do Espiritismo. E não simplesmente imaginar que basta você criar qualquer roda de amigos e começar a psicografar. Na verdade, acaba atrapalhando muito mais do que ajudando. Muito bem. Temos aqui, né, uma mensagem de um amigo no plano espiritual que chega para nós. Desde já, muito obrigado pela participação. E vamos aqui, né, vamos aprender. Antônio, querido amigo Antônio, muita paz para você, um grande abraço nosso. E muito obrigado pela sua presença. Diz assim para nós: trago na bagagem segredos escondidos que não posso e nunca pude dividir com ninguém. E as dores e os meus sofrimentos foram chegando devagarinho, e eu, no meu modo sozinho, solitário, onde ninguém me via, ninguém me olhava da forma que eu queria, e assim fui drenando mentalmente, e aquela luz reluzente foi apagando aos poucos, e a minha vida, que já não era muito feliz, se fez infeliz. A forma de tratar os meus desejos seriam processos bem difíceis para que eu levasse a termo na minha vida terrena condições em que eu pudesse até pensar em colher, através da psicologia, de uma ida à igreja, estando errado na minha visão, aliás, abrir minha voz aos meus pais, que de certa forma não ligavam para mim. Ou eu mesmo pensava assim, e assim sendo, estando errado na minha visão de um corpo que desestruturadamente já não continha pensamentos bons.
Fui levando o tempo de forma intranquila. E assim pois alguns anos eu fui piorando a ponto de tentar colocar meu corpo à prova de muitas pílulas em que eu pudesse dormir por muito tempo, esquecendo aquilo tudo que pairava na minha mente. Fui levando, acabei me vendo dentro de uma cama branca com médicos que tentavam me reerguer e me trazer de volta, porque eu quase fui. Mas o tempo passava e nada acontecia com a minha melhora mental. E num dia de muita fraqueza, sem o consolo da reza, que eu nem sabia como fazer, pois eu não tinha discernimento para trazer isso. Foi assim que me vi tomado por uma tremenda frustração interior, e no caminho daquela ponte, lugar vazio, sem barulho, o silêncio dominava aquela minha forma de agitação ruim, onde diretamente daquela alça de ferro eu subi e, sem pensar em nada, me joguei. Que sensação terrível era saber que senti por um tempo o arrependimento. Segundos, sim, para que nada mais fosse revertido. E nessa inversão eu me via deitado, e aos gritos, sussurros aumentaram em minha consciência, e por muito tempo, não sei quanto, fui tomado por terríveis passagens simultâneas, daquele peso humano jogando seu corpo no ar, e algo que eu não precisava fazer, mas que fiz. O tempo foi longo, muito longo, mas como numa luz brilhante, chegavam e eu via de longe aquelas luzes extremamente fortes, e aos poucos eu vi uma maca sendo carregada, e até a mim foi-me pedido calma, e assim adormeci. Acordei num salão tão grande, onde o som de uma música tão tranquila só fazia de tempos em tempos o adormecimento daquele que só precisava mesmo dessa hora do apagar a mente para trazer a melhor variação serena, quando aos poucos eu acordava e me sentia melhor. E assim fui reavendo de forma tranquila a minha melhor forma de estar bem comigo mesmo. Eu fui tratado com a ajuda da água das mãos daquele moço e da prece ouvida por mim de pessoas que até mesmo eu nem conhecia, pois eu sentia dentro de mim uma paz tão grande que só o tratamento da reza faz a gente saber que tem gente que ficou por nós vibrando para que eu recebesse a luz merecida. Hoje, esse depoimento, só preciso mostrar um pouco do que passei, que foi errado, que o arrependimento veio, mas que o amor de muitos faz na ajuda ao próximo desenvolver melhor a razão de pensar que você pode melhorar quando a luz do Senhor faz a gente entender tudo e que a vontade dele é saber que seus filhos podem retomar e subir a cada degrau para a melhora de nosso espírito, que somos e sempre seremos. Eu estou bem feliz por trazer e ser recebido para contar e desabafar um pouco das situações que preciso esquecer. Eu sei que um dia vou esquecer sim. Se você não está bem, reza e pede ajuda, porque ela sempre estará presente no seu coração. Muito obrigado. Meu nome é só Antônio, nada mais. Então, Antônio, muito obrigado pelo seu depoimento, trazendo para nós um pouco da sua experiência, dolorosa inicialmente e agora cheia de esperança, né? Mostrando para nós que a continuidade da vida é sempre a oportunidade, né, da gente ter esse recomeço. E certamente vai ser um recomeço bastante iluminado. Nós vibraremos e oraremos muito por você e por todos aqueles que precisam, né? Então, complementando para nós, né, porque nós vimos naquele depoimento, né, daquele pai, junto ao Kardec, que teve ali o seu motivo. Então, como a gente conversou, cada um tem seu motivo, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua motivação. E da nossa parte, como eu comentei com vocês, a gente tem sempre aquela visão superficial, né? Ele fez isso, ele fez aquilo, ele cometeu esse ato.
E por isso a gente acha, né, a gente simplifica bastante. Mas a gente lembra, né, que cada espírito traz dentro de si uma trajetória. Né, e cada experiência para nós, cada reencarnação, cada experiência que nós vivemos aqui no mundo é sempre uma oportunidade de crescer, de nós nos fortalecermos, né, mas nem sempre isso se torna, né, um trabalho simples. Muitas vezes a gente acaba fraquejando e muitas vezes, mais ainda, a gente acaba sucumbindo. Mas como Jesus lembra para nós no seu Evangelho, nenhuma ovelha se perderá. Nem aquela ovelha machucada. Principalmente ela, né, essa machucada que será cuidada para que ela possa recomeçar e possa ali dar continuidade na sua caminhada. Porque a gente lembra sempre, né, Jesus disse no Evangelho, que ele não veio para os sãos, ele veio para aqueles que precisam. E todos nós ainda somos, ainda, né, de alguma forma, né, ovelhas, né, machucadas, né, ovelhas com pequenas lesões, mas que gradualmente a gente vai se fortalecendo, sabendo principalmente que nós seremos cuidados por esse grande pastor. Né, e por isso, então, nós dedicamos toda a nossa fé, e muito mais do que fé, a nossa convicção na presença dele, através daqueles que estão próximos a nós. Né, então, aqui um depoimento muito para o nosso aprendizado, depois a gente reler com calma, para a gente poder ali ver os detalhes e tirar desse aprendizado para nós, né, tudo aquilo que chega para nos trazer mais convicção ainda, para esse trabalho de fortalecimento, de aprendizado que nós estamos tendo todos os dias, seja nos nossos estudos, seja nas nossas ações do nosso dia a dia. Né? Então, é essa grande lição. E mais do que isso, algo muito importante também, né, que é aqui pelo nosso querido Antônio, que ele mostra para nós lá em cima segredos escondidos que não posso e nunca pude dividir com ninguém. Né? Então, na verdade, assim, né, Deus sabe das nossas intenções e Deus conhece aquilo que existe dentro de nós. Então não adianta a gente querer ficar imaginando o porquê das coisas, sendo que esses porquês estão tão escondidos na nossa intimidade, no nosso, né, na profundidade da nossa mente, dos nossos corações. Né? Então fica aí para nós esse grande aprendizado. E muito bem, meus amigos, aqui então, né, nós teríamos aqui no nosso próximo capítulo, aqui na nossa continuidade da nossa revista, a seção Ditados Espontâneos e Dissertações Espíritas, recebidas ou lidas nas sessões da sociedade. Aqui então é aquela sessão onde Kardec vai colocando, né, as várias publicações ou as várias comunicações que chegavam dos espíritos de forma espontânea. Então, trazendo ali assuntos diversos, né, motivados, né, por circunstâncias que nós não conhecemos, nos trabalhos da sociedade, de repente alguém fez algum comentário, alguma mensagem foi lida, alguma situação que eles viviam no dia a dia deles, né? E aí então os espíritos se comunicavam trazendo aqui várias mensagens. Dentre elas, né, uma que falava sobre o Tilori, aquele físico que nós estudamos na semana passada, trazendo aqui algumas ideias a respeito da experiência que ele vivenciou e da entrevista que Kardec fez com ele. E várias outras também aqui. Né? Temos essa, temos depois Mascaradas, teremos depois o Saber dos Espíritos, Origens, o Futuro, Eletricidade Espiritual. Vejam aqui que são temas aleatórios. Né? Então, né? E o mais interessante que também no finalzinho, só para a gente concluir aqui esse nosso estudo, instrução prática sobre as manifestações espíritas. Pequena nota que Kardec coloca, bem no final aqui da edição de agosto de 1860, Kardec diz assim, lembrando que instrução prática sobre as manifestações espíritas era um livreto que ele tinha publicado, eu acho que em 1859, 1857 mesmo, no mesmo ano do Livro dos Espíritos, ou no ano seguinte, acho que foi 58. Que era, na verdade, um pequeno livreto que trazia algumas explicações... 58, não é, Mira? Obrigado. Que era um pequeno livreto que trazia algumas explicações sobre a prática mediúnica. Isso porque, quando as pessoas começaram a ler o Livro dos Espíritos, muita gente ficou interessada em conhecer a mediunidade. E para não deixar ninguém solto fazendo aí essas loucuras,
nas experimentações com a mediunidade, ele publicou então esse livro. Então, na verdade, ele era uma introdução para aquilo que viria a ser depois o Livro dos Médiuns, que aí depois ele vai publicar em 61 de uma forma mais desenvolvida, de uma forma mais estruturada, com muito mais experiências para serem relatadas, né? Porque se em 57 ele publicou o Livro dos Espíritos, 58 ele trouxe esse livro, 3 anos depois ele publicou o Livro dos Médiuns, que seria exatamente esse livro tão completo que nós estudamos. Então ele trouxe a seguinte nota: esta obra está inteiramente esgotada e não será reimpressa. Será substituída pelo novo trabalho, nesse momento, no prelo, muito mais completo e que seguirá em outro plano, um outro plano. E aqui então a nota, aqui a tradução, aqui a editora, aqui, o tradutor desse livro traz, né, o Herculano Pires aqui no caso, ele coloca: Allan Kardec faz referência ao Livro dos Médiuns, que seria lançado em 1861. Quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, antes de iniciar o estudo do Livro dos Médiuns, nós estudamos o Instrução Prática. Vocês devem se lembrar, para quem era daquela época, nós estudamos todo esse livro Instrução Prática, para vermos aqui tudo aquilo que Kardec apresentava sobre mediunidade, e depois nós iniciamos o Livro dos Médiuns e fizemos uma comparação sobre aquelas colocações iniciais e depois então o livro mais desenvolvido. Então aqui ele já informa que já teria novidade chegando em 61. Beleza? Então, meus amigos, é isso, né? Nós temos aqui para o nosso próximo encontro esses textos aleatórios que foram chegando aqui, cada um falando de um tema diferente, sem seguir aqui nenhum raciocínio, nenhuma linha de raciocínio. Por isso se chama, né, ditados espontâneos e dissertações espíritas, todas elas recebidas ou lidas nas sessões da sociedade, já que muitas dessas comunicações chegavam em outros grupos, em outros lugares, e que depois mandavam para Kardec. Não era nem pelo WhatsApp, nem por e-mail, nem pelo Instagram, né, mandava tudo para ele, né, que vinha de carruagem, vinha de cavalo, aquela coisa toda, para chegar na sociedade e depois então Kardec fazer a leitura. A coisa era complicada naquela época. Mas finalizamos por aqui então o nosso encontro de hoje, esperando aqui que essas comunicações tenham, né, esses textos, né, tenham sido proveitosos para nós, né, complementado aqui, né, e a quem nós agradecemos muito mais uma vez o nosso amigo que trouxe para nós a sua experiência, para nos ajudar no melhor entendimento sobre o tema que nós estudamos.